Oi, oi! Que bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar estreando Filhos em Foco. É a primeira vez que a gente está fazendo essa live. Toda quinta-feira às 20h20 eu vou estar aqui com vocês para apoiá-los de uma maneira mais próxima, mais conectada. Eu quero saber quais são os desafios, o que vocês estão aí vivenciando dentro de casa com seus filhos, sejam eles pequenos, grandinhos. O objetivo dessa live é ser algo bem prático para te ajudar aí no seu dia a dia. A gente fala muito sobre a importância da gente ter ferramentas, né, para poder aplicar no nosso dia a dia com as crianças, com os adolescentes. Então, o objetivo dessa live semanal é encher, ampliar o seu repertório aí de ferramentas para na hora do desafio você saber como agir, você saber como conduzir as situações que às vezes nos pegam de surpresa. Nem sempre a gente está esperando determinado comportamento dos nossos filhos. E aí, como que eu faço? Pelo menos quando eu comecei a minha jornada materna, quando eu fui mãe da Alice, eu sou mãe de duas, para quem ainda não sabe. Eu tenho a Alice que vai completar 7 anos agora, a Luísa vai completar 3. E quando eu fui mãe, eu me deparei com essa necessidade. Gente, faltam ferramentas. Eu sei qual mãe eu quero ser. Eu tinha um ideal de maternidade respeitosa, democrática, mas no dia a dia eu me sentia perdida, porque eu não sabia o que fazer. Faltava ferramentas, então o objetivo dessa live semanal é encher sua caixinha aí, para que você também se sinta mais seguro, mais segura com os seus filhos na sua casa. Nos últimos vídeos também, inclusive a gente comentou, não sei se vocês estão acompanhando aí as postagens, tem 2 semanas que a gente estreou o canal nesse novo formato, da parentalidade cristã, e eu falei inclusive da educação pelo medo, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente não pode educar os filhos baseado nesse recurso do medo, das punições, dos castigos, do grito. Então muitos pais às vezes perguntam, mas e aí? Esse é o único jeito que eu aprendi, é o único jeito que eu sei fazer. E aí parece que não sobra muita coisa, porque muitos pais receberam essa educação punitiva, baseada no medo, baseada nessas estratégias tradicionalmente aceitas até então, mas a gente entende que não são a melhor forma para a gente educar os nossos filhos. A gente precisa ser mais intencional, mais assertivos. Então nós vamos te dar ferramentas aí para substituir, né? Não é só falar o que não pode fazer, não pode castigo, mas e aí? Pode o quê? Não pode medo, mas pode o quê? Então a gente vai aqui nesse espaço conversar, compartilhar. Queria dar boa noite para quem já está aqui, nos acompanhando, a Natália, a Karina, a Aline, a Paula, a Eliette, a Adeline. Gente, obrigada por vocês estarem aqui acompanhando o nosso canal. É muito importante para nós essa comunicação, essa conexão de pertinho. Eu acho que faz mais sentido quando a gente caminha junto com vocês, porque esse é o nosso propósito, né? E uma outra coisa também que é importante explicar para vocês como que vai ser essa rotina, né? Toda quinta-feira às 20h20 a gente vai entrar aqui ao vivo. Hoje a gente não conseguiu fazer simultaneamente no Instagram e também no YouTube, mas em breve a gente vai fazer nesses 2 canais. Inclusive, se você está aqui no Instagram e ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, cola lá no link da bio, esse link azulzinho que fica aí no meu perfil. Lá você pode acessar o canal do YouTube, você ativa lá o sininho, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo. Toda semana, pelo menos 2 vídeos a gente está compartilhando com vocês, e é muito bom também saber o que vocês estão achando, comentem comigo, contem para mim, deem sugestões de temas que talvez vocês queiram ouvir por aqui ou no canal do YouTube. Vai ser um prazer apoiá-los de forma mais direta, mais prática. E aí depois, a gente grava aqui ao vivo, essas lives vão ficar salvas. Então, mas Nina, eu não consigo estar aqui toda quinta-feira. A gente sabe que vida de mãe, vida de pai é uma loucura mesmo, a nossa agenda é cheia de imprevistos, mas essa live ela vai ficar salva. A gente tira ela do ar no dia, para a gente poder fazer uma edição. Inclusive a Natália que está aí, obrigada Natália, que está sendo esse suporte para fazer tudo isso acontecer.
E na sexta-feira ela volta para o IGTV e também ela é postada lá no canal do YouTube para vocês visualizarem, assistirem da melhor forma, do jeito que for mais prático para vocês aí também. A gente também tem outras novidades que são os outros formatos. Em breve a gente vai estar também estreando o nosso podcast, que a gente quer facilitar para que essa mensagem chegue na sua casa. E às vezes você está aí, né, arrumando a casa, lavando uma louça, dirigindo no trânsito, e às vezes um áudio, né, um outro formato pode ser útil também para que você esteja aproveitando aí cada minutinho para se equipar e para aumentar essa caixinha de ferramentas para educar os seus filhos. A gente vai esperar então as dúvidas, né? O objetivo é que essa live a gente escute vocês. Ao longo da semana eu vou abrir caixinha de perguntas, eu vou abrir também lá no Telegram. Quem ainda não está inscrito no nosso canal pode nos acompanhar por lá. O Telegram é bom que a gente tem essa comunicação mais de pertinho, dá para fazer algumas enquetes, saber o que vocês estão pensando, achando. Vou mandar áudios exclusivos por lá também. E é isso, eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Eu vou trazer aqui para a live de quinta-feira para a gente conversar de coisas práticas do seu dia a dia. Mas hoje, como é a primeira live de estreia, eu falei, gente, eu até tenho algumas dúvidas já de algumas pessoas que já comentaram alguma coisa ou outra, mas eu preparei um assunto que é algo que Deus colocou no meu coração. E eu falei, gente, eu preciso trazer isso no meu canal para que as pessoas entendam de onde que eu estou falando, por que que eu estou aqui, qual que é o propósito desse canal na vida de vocês. Então, como que Deus me levou até esse caminho. Eu entendo que é uma condução mesmo. Hoje eu estou vivendo algo que Deus gerou no meu coração há um tempo atrás e foi fruto de muita oração, e eu vejo uma resposta de Deus quando eu trabalho nisso, né? Quando eu preparo os conteúdos, quando eu estudo a Bíblia, quando eu estudo aquilo que eu já tive acesso na minha graduação, no meu mestrado, nas certificações que eu fiz como educadora parental, e eu sinto que é uma missão eu uni tudo isso, né? Eu tive uma longa jornada aí de formação mesmo na área da parentalidade, e Deus me despertou para fazer isso também para os pais cristãos. Por que não? Os pais cristãos, eu também sou cristã, eu vou contar aqui a minha história. Esse é o tema dessa live hoje. Eu vou compartilhar o meu testemunho pessoal, por que eu cheguei até aqui nesse canal. E é algo que eu me questionava, por que os pais cristãos muitas vezes focam só no aspecto espiritual da criança? Eu vejo que nós somos corpo, alma, espírito, e é importante a gente nutrir cada uma dessas partes. Então, a ideia é a gente promover um conteúdo aqui no canal da Nina, da parentalidade cristã, que fale desses múltiplos aspectos, né? Nós vamos falar sobre a espiritualidade dos seus filhos, vamos falar também sobre a alma dele, sobre as emoções, sobre aquilo que ele está sentindo, pensando, decidindo, e também sobre o seu corpo físico, né? Sobre o seu cérebro, sobre os estágios do desenvolvimento, sobre aquilo que eu posso esperar ou não em cada fase. Então a gente vai tentar unir tudo isso, porque o nosso filho ele é integral, ele é um ser único, e eu vejo que Deus tem me chamado para isso. Creio que ele vai me capacitar no caminho. São muitos os desafios aí, a gente sabe que às vezes esse tema da parentalidade é um tema polêmico, mas enfim. E hoje eu resolvi então contar um pouquinho da minha história, de como que eu cheguei até aqui. E aí eu tive que voltar um pouquinho no passado aí para relembrar essa história com vocês. E eu nasci num lar cristão. O meu pai era protestante, da família toda dele metodista, meus avós, meus bisavós foram os pioneiros metodistas aqui no Brasil. Então ele tinha essa marca muito forte do metodismo, embora ele não fosse um cristão praticante, assim, ele tinha essa questão da tradição. E a minha mãe era de uma família católica, e desde pequenininha então eu tinha essa formação cristã, embora a gente não vivesse isso na prática, né? Meus pais, eu falo que eles eram típicos religiosos, eles iam à igreja de vez em quando, mas assim, eles não tinham uma experiência diária com Deus, algo que marcasse a vida deles, né? Eles viveram essa experiência quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, e aí o meu pai e a minha mãe decidiram professar a mesma fé, e eles realmente tiveram uma experiência marcante. Na época meu pai, ele parou de beber, ele bebia muito, houve uma transformação real na vida dos meus pais.
e eles decidiram viver uma vida, um relacionamento com Deus, né? Eles deixaram de ser apenas religiosos, cristãos de igreja, né? De ir na igreja apenas em épocas específicas e dizer que era determinada denominação, mas eles passaram a viver o cristianismo, né? Que eu entendo que o cristianismo, ele é um relacionamento, ele é mais do que a gente seguir alguns ritos ou ir na igreja de vez em quando. E aí, então, o cristianismo passou a ser esse estilo de vida na nossa casa. Os meus pais começaram a frequentar a igreja mais assiduamente, mudaram os hábitos, a gente começou a ler a Bíblia em casa, a gente fazia culto doméstico. Então, eu fui crescendo nesse ambiente, né? A gente ia na escola dominical, eu sabia os versículos, as histórias da Bíblia. Eu cria nesse Deus que os meus pais professavam. Mas aí vale um parênteses aqui, porque filho de cristão não é cristãozinho, né? Embora os meus pais estivessem ali plantando essa semente na minha vida, na vida do meu irmão, eu tinha o conhecimento que eles tinham, que eles estavam me transmitindo, mas eu não tinha experiência. A experiência que eles tiveram foi única, foi deles. Eu ainda não tinha passado por essa experiência. E aí acontece que na adolescência, né, eu acho que é uma coisa que é comum, eu estava lendo um estudo, depois eu posso até trazer isso aqui de uma forma mais precisa para vocês, que cerca de 70% das crianças que estão hoje nas igrejas, nas escolas dominicais, a tendência é que 70% delas se afastem da fé dos pais. Então, a gente está vivendo como se fosse um esfriamento da fé nos jovens, né? Uma geração que tem se afastado dos princípios religiosos, cristãos, ou seja, qualquer outro tipo de denominação. Isso é algo muito sério, né? E isso aconteceu comigo também. Na época da adolescência eu me afastei um pouco, por mais que eu continuasse crendo naquele Deus que eu aprendi, que eu ouvia as historinhas na igreja, não fazia tanto mais sentido para mim, e às vezes eu ia na igreja por uma tradição familiar. Eu ia porque os meus pais esperavam que eu fizesse isso no domingo. Então, às vezes, na sexta, no sábado, eu ia para a festa, ia para outros ambientes, e no domingo eu estava lá, meio que de tabela, para cumprir um protocolo, uma tradição familiar. Eu ainda não tinha uma experiência com Deus. E certa vez, numa dessas situações que eu fui de tabela para a igreja, eu fui surpreendida pelo amor de Deus. E eu lembro desse dia como de uma forma muito clara. E eu não sei nem como explicar, mas eu me lembro que eu estava ali prostrada, de uma hora para outra o amor de Deus me tomou. E eu senti algo sobrenatural ali, como se Deus estivesse me chamando: filha, eu te amo e eu quero me relacionar com você. E aí depois daquele dia, como se despertasse um desejo em mim de buscar Deus, de buscar a palavra de Deus. E foi algo muito transformador, foi um divisor de água na minha vida. Assim como meu pai e minha mãe tiveram lá quando eu tinha 5 aninhos, chegou o meu tempo, né? Meu pai e minha mãe, eles plantaram a semente, mas não foram eles que me convenceram, não foram eles que realmente viraram essa chavinha dentro de mim. Foi algo que eu experimentei e foi o Espírito Santo de Deus que operou, né? E aí fica um recado para você que é pai cristão, que está aí cuidando, zelando para que a palavra de Deus seja disseminada na sua casa. Você tem que fazer isso, esse é seu papel também, mas não é você que vai convencer o seu filho, né? Isso é obra do Espírito Santo de Deus e a gente tem que entender que não está na nossa mão, não é no nosso tempo, não está no nosso controle. E foi assim comigo. Então eu tive essa virada de chave, Deus me chamou de uma forma que eu não consegui resistir mais, e aí eu comecei a ter sede da palavra de Deus, de ler a Bíblia, de buscá-lo verdadeiramente, e aquela palavra que às vezes era lida de uma forma impessoal ali, começou a se revelar para mim, e foi realmente uma experiência que me marcou. Na época eu já estava no relacionamento com o Vitor, que é meu esposo atualmente. A gente está juntos há 18 anos, né? Eu era novinha quando comecei a namorar com ele. E ele também não era cristão, assim, de relacionamento com Deus. Ele se dizia católico, mas também não era tão praticante. E juntos ele também começou a professar a mesma fé que eu. E a gente começou a buscar a Deus juntos. Mudamos o nosso relacionamento, a nossa forma de viver a dois, enfim, foi uma virada de chave também no meu namoro. E
E desde então a gente busca esse Deus juntos, é algo que a gente tem como valor dentro da nossa casa, é a nossa fé, é algo que a gente transmite para as nossas filhas, que a gente quer ensiná-las esse caminho, né? E então foi isso, né? Eu acho que a gente tem que entender que os nossos filhos, eles não são nossa propriedade, é o Espírito Santo de Deus que vai agir na vida dos nossos filhos. Que por mais que a gente plante a semente da palavra de Deus, esse operar, esse executar não vem de nós, vai vindo do alto, né? Vai vir do Senhor. Então nada, né? Eu falo que é imposição, você ameaçar o seu filho, se ele não for na igreja, ele vai ficar de castigo, isso não vai adiantar, né? A palavra você tem que semeá-la todos os dias e vivê-la na prática, para que os seus filhos olhem para você e falem, nossa, eu quero viver essa experiência que os meus pais tiveram. E na hora certa, né, eu falo como Deus me laçou ali na adolescência, Ele disse, né, me trouxe para perto, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Isso também vai acontecer na vida dos seus filhos, mas eles precisam ter essa experiência, porque filho de cristão não é cristãozinho. Então, foi um pouquinho dessa minha trajetória. E quando eu e o Vitor casamos, a gente sonhava em ser pais, né? A gente, desde novinha, eu tinha esse plano de ser mãe. E não sei, acho que é um instinto materno, assim, eu falava da maternidade, eu sonhava em ter filhos. E com 13 anos, gente, eu descobri que eu tinha ovário policístico. E eu lembro que o médico falou com toda a tranquilidade do mundo, ele chegou para mim e falou assim, olha, isso não é nada sério e não vai te trazer grandes problemas, talvez você tenha alguma dificuldade de engravidar no futuro, mas isso não é coisa para você se preocupar e tem recursos. E aí, esse sonho da maternidade, aquela coisa, né? Eu era adolescente, eu era muito novinha ainda, mas essa fala desse médico ecoou no meu coração. Mal sabia ele que essa fala ia ecoar dessa forma, ele falando com toda tranquilidade ali que isso não era um problema, mas eu comecei a ter um medo profundo de não poder ser mãe. E era engraçado que às vezes a gente ia na igreja, ouvia algum testemunho de alguma mãe que não podia ter filhos, que elas não podiam engravidar, e aquilo, gente, às vezes eu chorava e eu falava assim, gente, será que eu vou passar por isso? Será que eu não vou ser capaz de gerar um filho? E eu tinha um medo muito grande, mas eu não compartilhava isso com ninguém, porque imagina uma adolescente, 13, 14 anos, falar que tem medo de não poder ter filho. E eu guardava isso para mim, guardei isso por longos anos, porque na verdade era algo que na minha cabeça, isso é algo infundado, né? É um exagero meu, mas esse medo me acompanhou por um longo tempo. E Deus usou uma pessoa que eu não conhecia, que eu nunca vi, para me trazer uma palavra. E foi nesse dia, numa ligação de telefone, uma desconhecida no outro lado do mundo, ela estava na Inglaterra, e não dá para contar detalhes aqui como que ela me descobriu, mas ela foi fazer uma oração por mim, e ela jamais tinha conversado com ela não tinha qualquer relação comigo ou com a minha família. E ela falou, Marina, posso orar por você? Eu falei, pode. Eu estava ali meio desconfiada, sem entender o motivo daquela oração. E a primeira coisa que ela falou como Deus falando comigo. E ela disse, filha, vejo o teu receio em relação à maternidade, mas fique tranquila, porque do teu ventre vão sair filhos para a minha obra, para trabalhar no meu reino. Gente, eu até arrepio quando eu conto essa experiência, porque Deus usou aquela mulher e na hora que ela abriu a boca para dizer essas palavras eu tive certeza que era Ele falando comigo, porque só Ele sabia dessa minha angústia, desse meu receio de não poder ter filhos. E desde então Deus acalmou meu coração, eu guardei aquela palavra de esperança e eu falei, ai, que bom que esse medo que eu tenho é infundado e eu sei que eu vou poder gerar filhos. E enfim, e aí passou o tempo, eu e o Vitor nos casamos. E a gente, com esse projeto de construir a nossa família, a gente queria ter filhos, mas eu acho que quem já passou por esse processo, a gente sabe que se a gente pensa demais, a gente nunca acha uma hora apropriada para ter os filhos, porque a gente sempre tem coisas para fazer, a gente sempre tem projetos a concluir. E na época a gente trabalhando bastante, a gente ainda não tinha comprado o nosso imóvel, a gente queria estudar mais um pouco, enfim, dedicar mais à carreira. Outros projetos estavam tomando espaço ali, a gente postergando, daqui 5 anos, e os 5 anos não passavam. E aí, até que então eu estava num congresso, eu lembro desse dia também, e eu estava ali numa ministração que foi muito impactante para mim.
E eu fui até a frente, num apelo que teve, no momento de oração, eu saí do meu lugar, eu fui até lá à frente e eu me ajoelhei. E eu lembro que nesse dia a minha oração foi: Deus, eu quero depender mais do Senhor, eu quero entregar minha vida mais a Ti, eu quero viver os Teus planos e não os meus planos, porque eu estava sentindo realmente que eu estava focada muito no trabalho, muito nos projetos pessoais, e eu falei: Deus, eu quero me entregar mais. E quando eu falei isso, enquanto eu orava nesse sentido, veio uma mulher também desconhecida. Deus me lembrou de novo da promessa dele através de uma pessoa que eu não conhecia. Ela chegou em mim e tocou no meu ventre, e ela começou a orar ali, e eu senti um mover também sobrenatural naquele momento. E Deus começou a me lembrar daquela palavra que eu recebi anos atrás, ainda que eu era jovem, antes de casar, que Ele me daria filho, dar-te-ei filhos para trabalhar na minha obra. E Deus falou comigo muito claro: olha, você quer entregar a sua vida para mim e você está controlando isso? Né? Por que você não depende de mim? E aí, gente, nesse dia eu tive a conversa com o Vitor, ele já estava na expectativa, às vezes eu que ficava segurando um pouco. E aí nesse dia eu lembro que a minha cartela de anticoncepcional estava cheinha e ela está ali guardada até hoje de lembrança, porque eu falei: eu vou depender de Deus, porque se Ele tem promessas para mim, se Ele tem esse projeto para a minha vida, Ele vai saber o tempo certo. E eu entendi naquela noite que eu precisava depender mais dele. E foi assim que eu parei de tomar o remédio. Depois de 10 meses eu tive a notícia da Alice, que estava chegando, né? Não sabia que era Alice ainda, mas depois de 10 meses eu engravidei. E enfim, foi um mover de Deus muito grande. Assim, eu entendi que a maternidade era um plano de Deus para mim. E que missão, né, gente? Eu fico entendendo, olhando para isso, da promessa que Deus fez para mim, e eu falava: Deus, eu quero ser uma mãe maravilhosa para essas filhas que o Senhor vai me entregar, porque eu quero criá-las de uma forma que elas sejam tudo que elas têm para ser, com todo o potencial, com todo o sonho que o Senhor tem para elas. Eu não quero atrapalhar nada, né? Então, eu idealizei muito essa maternidade. Eu idealizei uma mãe perfeita que eu seria, uma mãe exímia ali, e enfim, eu não queria reproduzir as práticas que eu tinha aprendido, que era do castigo, do grito, das punições. Isso eu sabia que eu não queria fazer de jeito nenhum. Mas chegou a fase dos maravilhosos 2 anos da Alice, né? Os desafios de comportamento começaram, os ataques de birra começaram a aparecer, e a gente, na correria, na época que eu voltei a trabalhar, a gente fica mais estressado. E o que vem? O nosso piloto automático, né? E sem perceber, eu estava ali de frente para minha filha, falando justamente aquilo que eu não queria falar, fazendo justamente aquilo que eu não queria fazer, e eu me sentia muito frustrada, como se eu estivesse falhando naquela missão que Deus me entregou. E eu falava: Deus, eu quero ser uma mãe diferente, mas eu não sei como, me ajuda. Eu lembro de ter feito essa oração e pedir a Deus sabedoria, sabe? E comecei a estudar mais, porque embora eu tenha feito a graduação em terapia ocupacional, e a gente vê muita coisa sobre desenvolvimento humano, embora eu estava estudando, fazendo mestrado em educação, eu não tinha ferramentas práticas para ensinar a Alice sem ser nesse padrão, nesse molde aí da punição, da recompensa, do castigo, do grito. Eu lembro de ter colocado ela pequenininha para pensar. Eu lembro do dia que ela me deu um tapa pela primeira vez, e no impulso eu fui lá e dei outro tapa na mão dela, e eu me senti super mal com aquilo. Eu falei: como que eu quero que ela não me bata se eu estou batendo nela também? E eu falei: Deus, eu preciso aprender alguma coisa, deve ter um jeito de fazer diferente. E foi aí que eu, estudando, pesquisando, me deparei com a disciplina positiva, e eu vi que era possível fazer diferente, porque eu vi ali elementos práticos, né? Ferramentas, são mais de 50 ferramentas para a gente aplicar no dia a dia. Então eu abri o leque, eu ampliei a minha caixinha de ferramentas, e a pouco eu consegui ser mais respeitosa, ser mais intencional com a Alice dentro de casa. E foi assim, um alívio, e eu fui ficando cada vez mais encantada, porque realmente funcionava, né? A Alice, ela foi se tornando mais cooperativa, eu entendendo melhor a fase que ela estava, o estágio de desenvolvimento do cérebro dela. Eu fui, né, compreendendo melhor a ela mesma, a mim mesma também, porque eu via que comecei a aprender que não dava para eu ser respeitosa com ela, se muitas vezes eu nem era comigo mesma. Então foi um processo de autoconhecimento que se iniciou aí com esses novos estudos. E aí eu decidi então mergulhar mais fundo, me certifiquei como educadora parental. E desde então, foi final de 2018, e eu comecei a fazer palestras, workshops, conheci também uma parceira maravilhosa, que foi a Mariana Bosch, que a gente
tem o Pode Castigo, que é um podcast que a gente auxilia pais, mães, educadores a educarem os filhos nessa nova abordagem, sem punições, sem recompensas. E foi uma caminhada. E nesse percurso, Deus começou a me provocar assim, um chamado diferente. E, na verdade, desde o ano passado, e isso começou a ficar mais nítido para mim, um chamado para falar para os pais cristãos, porque eu comecei a ver que no meio da igreja, no meio das pessoas com quem eu convivia, no círculo de cristãos que eu vivia, havia muita confusão, porque a Bíblia fala, da disciplina com a vara, e muitas vezes eu via os pais preocupados, muito mais preocupados em como aplicar a vara com os filhos, em como bater corretamente nos filhos, do que como pastorear o coração deles. E, inclusive, esse é um tema que eu vou trazer aqui no canal ainda. Eu não sou contra a vara, eu não sou contra a disciplina com a vara, porque eu entendo que a vara é um instrumento de autoridade que o pastor usa para conduzir as suas ovelhas. Então, nós precisamos ser firmes com os nossos filhos, mas não necessariamente usar a vara como instrumento de violência, como instrumento para bater neles. Então, tem muita coisa para a gente entender e contextualizar, e eu creio que a Bíblia ela não é contrária aos métodos de educação consciente, de educação positiva, pelo contrário, a gente precisa unir esses conhecimentos, porque quando eu olho para Jesus, eu vejo um modelo de muito respeito, de muita gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Então, Deus começou a colocar isso no meu coração. Falei, existe uma lacuna no meio da igreja, e eu sigo outros perfis, inclusive de maternidade, que são bênção na minha vida, que me ajudam muito, mas o foco muitas vezes, como eu comentei, está muito nessa questão só espiritual dos nossos filhos. E o objetivo desse canal, então, dessa live, é unir tudo isso, de trazer essa questão da espiritualidade, da palavra de Deus no seu lar, na sua casa, junto aos seus filhos, e também todo esse conhecimento que a gente tem à nossa disposição. A gente tem muitos achados aí da neurociência, da educação, da psicologia, que nos ajudam e transformam o nosso dia a dia mais prático, nos facilita aí para lidar com os desafios que são reais, que são no calor do momento. A gente precisa ter essas ferramentas. A oração ela é importante, a leitura da palavra ela é importante, trabalhar esses aspectos com os nossos filhos é fundamental, mas eu sinto que precisa de mais. A gente precisa aliar o corpo, mente e espírito, e é isso que a gente quer fazer aqui nesse canal. Eu acho que eu compartilhei um pouquinho aí da minha vida, de como que foi essa trajetória, desde a minha infância, de como que eu fui criada nesse lar cristão, a minha experiência com Deus, algo que realmente eu não abro mão, eu professo com alegria no meu coração, porque é algo que realmente me transformou, que tem transformado a minha família, e eu fico muito feliz de poder trazer isso nesse canal, unindo essas duas bagagens aí, para poder apoiar você que também tem esses valores, que também tem esses princípios aí na sua casa. E estou à disposição. A próxima live, na próxima quinta-feira, eu quero estar aqui para responder as dúvidas de vocês. Então, eu vou abrir uma caixinha daqui a pouquinho, assim que eu terminar essa live, já vou deixar uma disponível no Stories para vocês compartilharem as dúvidas de vocês. Meu filho brigou com o irmão, meu filho sente ciúme, meu filho me mordeu, meu filho, sei lá, qualquer situação que você está vivenciando aí, que talvez você se sinta inseguro. Será que eu estou fazendo certo? Será que essa é a melhor forma de fazer? Como eu disse, eu não vou dar aqui receitas, mas eu vou dar princípios e ferramentas para você tentar aplicar aí no seu dia a dia, que pode ser que faça mais sentido para um filho do que para outro. Talvez as ferramentas funcionem em determinado momento, mas não funcionem em outro. Isso é natural, mas como eu disse, no princípio, a gente precisa ampliar essa caixinha de ferramentas para que a gente consiga ser mais assertivos, mais intencionais com os nossos pequenos. Eu acho que eles merecem esse esforço da nossa parte, afinal, é a missão mais nobre, mais importante que Deus pode nos entregar, é educar uma criança. Eles não precisam de pais perfeitos, não seremos mães, pais perfeitos, mas a gente precisa estar atento, se a gente está realmente cumprindo esse chamado com zelo, com respeito, e enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou encerrar aqui, depois, se vocês quiserem acessar as lives, elas vão ficar salvas no GTV a partir de amanhã, e na semana que vem vai ter então, tanto aqui quanto no YouTube,
E se você não está lá no YouTube, não está no Telegram, fica o convite, porque a gente vai poder caminhar mais pertinho. E é isso. Muito obrigada e uma ótima noite para vocês.